Olá, amigo e colega do campo. Seja bem-vindo ao Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. Eu sou Bruno Freitas, médico veterinário especialista em marketing na Ouro Fino. E lembrando que toda quarta tem episódio novo para vocês, ok? E olha só quem está aqui conosco, o nosso convidado de mais esse episódio é o professor Pietro Sampaio Baruzelli. Ele é professor titular da FMVZ USP e quando o assunto é reprodução animal, ele é um dos principais pesquisadores do Brasil e do mundo. Professor, muito obrigado aí pela sua participação em mais um episódio do Ouro Fino Encast. Prazer é todo nosso, Bruno. Agradeço mais uma vez aí você e todo o Ouro Fino pela oportunidade. Muito bom, professor. Então, no episódio anterior, a gente falou um pouco sobre o mercado de IATF, inseminação artificial em tempo fixo, o crescimento da técnica, algumas barreiras que a técnica ainda tem para crescer, né? Mas a ideia aqui desse outro episódio, desse novo episódio, é falar um pouquinho da história da IATF, como que ela foi desenvolvida, e a gente sabe que o senhor participou aí ativamente do desenvolvimento dessa tecnologia para chegar nesses protocolos de IATF que nós temos hoje à disposição, né, professor? Quando que começou todo esse desenvolvimento aí dos protocolos de IATF? É interessante nós conversarmos um pouco sobre essa evolução. A ciência vinha procurando na década, já há muitos anos, mas principalmente na década de 90, estabelecer processos que eliminassem a necessidade de detecção de cio. E depois de várias tentativas, o grupo de Wisconsin, liderado pelo professor Milo Wiltben e professor Pursley, eles publicaram um primeiro trabalho em 1995, onde eles apresentaram a possibilidade de se realizar a IATF utilizando o GNRH e prostaglandina, que é o conhecido protocolo chamado OVSync. Esse protocolo foi o primeiro apresentado pela ciência em 1995. Veja como a IATF é relativamente nova, né? Isso há mais de 20 anos, né, que foi feito o primeiro estudo comprovando essa possibilidade. Logo em seguida a essa publicação, todos os cientistas do mundo tiveram acesso à informação e começaram a tentar validar esse protocolo e levando em consideração a realidade de vários países em todo o mundo. E nessa época aí nós começamos a fazer estudos no Brasil e, pela nossa surpresa, nosso sistema de produção, pelas particularidades e diferenças, as vacas no Brasil, quando sincronizadas com o protocolo OVSync, não apresentaram bons resultados, principalmente vacas de corte. Uhum. Os primeiros estudos que foram feitos também na década de 90, logo na sequência no Brasil, mostravam taxas de prenhez ao protocolo OVSync relativamente baixas e com muita variação entre fazenda. E logo na sequência, né, foram esses estudos feitos no Brasil por vários grupos de pesquisa, mostrou que as vacas não respondiam porque o OVSync, numa fêmea que não apresenta alta taxa de ciclicidade, ele tem uma resposta muito aquém do que o esperado. Então, foi demonstrado que o OVSync funciona quando você tem condições de manejo e de ciclicidade bem estabelecidas. E todos nós sabemos que até hoje as condições de ciclicidade, de anestro no Brasil, nas vacas criadas no Brasil, principalmente vacas a pasto, elas têm um percentual de anestro muito elevado e as respostas ao protocolo OVSync acabaram sendo bem baixas, né, e não promissoras. Tanto é que hoje se usa muito pouco o protocolo OVSync no Brasil. A partir daí,
cientistas, principalmente no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina como um todo, que tem condição de manejo muito semelhante, começaram a desenvolver estudos com dispositivos intravaginais de progesterona associada ao estrógeno. E esses resultados começaram a ser bastante promissores, porque a associação de progesterona com estrógeno numa vaca ou numa fêmea em anestro, ela apresenta resultados positivos, ao contrário do OV5, que apresenta resultados negativos. Então, com essa associação do tratamento com dispositivo de progesterona ao estrógeno, os resultados começaram a ser bastante consistentes entre as fazendas. Inclusive, logo na sequência, os estudos com progesterona e estrógeno, veio a possibilidade da utilização da ECG, que é a gonotrofina coriônica equina, que é um fármaco extremamente importante para animais que estão em anestro, que ainda é a grande realidade no Brasil. Então, o estrógeno, a progesterona e o ECG possibilitaram tratamentos farmacológicos em fêmeas em anestro que tinham resultados bem consistentes e resultados bastante promissores. E a partir daí, o mercado se direcionou para esses tratamentos, que representam hoje a grande maioria dos tratamentos de ATF no Brasil. Então, a associação num protocolo onde a gente, no dia zero, introduz o implante de progesterona com estrógeno. Esse implante permanece por 7, 8 ou 9 dias. Na retirada, nós introduzimos novamente estrógeno, mas aí como indutor de ovulação. Tratamos as fêmeas em anestro com ECG e inseminamos em tempo fixo. Esse protocolo é um protocolo muito eficiente e é o protocolo hoje utilizado no Brasil. Isso aí, então, o senhor acha que, então, se for pensar em grandes sacadas aí, a utilização dos dispositivos de progesterona associados a um benzoato, a um estrógeno, né, no dia zero, e depois o desenvolvimento do uso do ECG aí nesses protocolos, principalmente para fêmeas em anestro. O senhor acredita que isso aí foi o grande ponto de virada na chave aí da técnica, professor? Com certeza. Essa associação desses fármacos, que hoje, inclusive, é a base dos protocolos que nós utilizamos. Lembrando que nós comercializamos em 2019 16,4 milhões de protocolos. A base desses 16,4 milhões de protocolos comercializados por ano é exatamente essa que a gente está discutindo. Muito bom. E, professor, assim, além, claro, dos fármacos, né, o senhor citou aí o OV5, que ele é baseado em GnRH e prostaglandina, né? O senhor citou aí o advento dos protocolos com progesterona e estrógeno, o uso do ECG. Teve também alguma mudança no manejo dos protocolos, professor? Porque isso aí também é uma coisa que foi aperfeiçoada também, né? Exato. Quando os protocolos foram estabelecidos, né, também se estudou bastante o tempo de permanência do dispositivo de progesterona durante o protocolo. Então, vários estudos, né, compararam protocolos que têm 7 dias de permanência do dispositivo de progesterona com 8 dias, com 9 dias, com 10 dias. Então, todos esses estudos na tentativa de verificar se existe uma diferença que pudesse melhorar a eficiência do protocolo como um todo. E hoje, depois de vários e vários anos de estudos, né, por tantas pessoas e tantos grupos, nós verificamos que o tempo de permanência interfere muito pouco na eficiência do protocolo como um todo. Isso é muito positivo para quem está no campo, porque hoje a gente pode optar pela utilização de um protocolo de 7 dias de permanência, onde você implanta todos os animais numa segunda-feira e retira numa segunda-feira. Então, você tem o tratamento do T0 e da retirada caindo no mesmo dia da semana, ou você pode optar por um protocolo de 8 dias,
ou você pode optar por um protocolo de 9 dias. Existem protocolos mais curtos, protocolos até de 6 dias, então até protocolos de 5 dias. Então, hoje, de uma forma geral, os resultados são muito similares, isso, lógico, com as particularidades de cada protocolo desse, mas isso como informação para quem está no campo. Hoje, o veterinário que está no campo, ele consegue encaixar na agenda de trabalho várias possibilidades, isso que é positivo, né? Então, a mensagem se preocupe mais em executar o serviço na fazenda e adeque a sua fazenda à duração do protocolo. Se você precisar antecipar um dia ou atrasar um dia o seu protocolo, você vai ter nenhuma ou quase nenhuma ou pouquíssimos efeitos positivos ou negativos dessa mudança. Então, não se preocupe tanto com a permanência, se preocupe sim em sincronizar, inseminar a maior quantidade de fêmeas possível. Isso sim que gera valor dentro da propriedade. Perfeito, professor, perfeito. E, bom, isso aí é para o nosso ouvinte aí perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças a técnica, né? Claro que precisa de treinamento, capacitação, mas a IATF está aí e os protocolos são bem flexíveis, né? Aliás, professor, falando de flexibilidade do protocolo, há um pensamento, uma pergunta que me ocorreu aqui agora, é o momento da inseminação, né? O intervalo entre a retirada do dispositivo e a inseminação. Isso ainda, por incrível que pareça, gera muita dúvida aí no pessoal no campo. Algumas pessoas preferem inseminar com 54 horas após a retirada do dispositivo, outras preferem inseminar com 48 horas após a retirada do dispositivo, né? E o senhor teria alguma coisa para comentar nesse sentido, professor? Temos sim. O momento da inseminação também tem uma flexibilidade e de uma forma geral, ele interfere pouco na fertilidade, mas em algumas situações nós podemos sim diminuir a fertilidade com inseminações ou muito antecipadas ou muito atrasadas. Em quais situações nós podemos ter problemas? Tudo depende da duração, aí sim poderia depender da duração do protocolo e da quantidade de progesterona que nós temos disponível ao animal durante o protocolo. Hoje, com a tendência da utilização de monodose ou de dispositivos de uma utilização só, esses efeitos de variação vão acabar diminuindo cada vez mais. Mas quando nós reutilizamos implantes, certo? Nas reutilizações, oferecemos menos progesterona ao animal. Isso faz com que as inseminações, o folículo cresça mais rápido e as ovulações sejam antecipadas. Então, inseminar com 54 horas da retirada do dispositivo, 54, 56, quando nós usamos dispositivos indutor de ovulação à base de cipionato de estradiol, pode diminuir a fertilidade, porque essas vacas ovulam antes e a inseminação à tarde poderia ter uma fertilidade mais baixa, por nós estarmos inseminando vacas ou ovuladas ou muito próximos da ovulação. Não teríamos a possibilidade de que o espermatozoide passasse pelos processos de captação e estivesse pronto para a fertilização. Então, mas para não confundir muito, resumindo, hoje seria mais adequado a inseminação com 48 horas em todo o mundo, e hoje com o sêmen que nós temos disponível, com a qualidade de sêmen, ela teria menos variações na fazenda. A inseminação à tarde é possível ser feita com dispositivos que liberam de primeiro uso, que liberam bastante progesterona, e não tenham um atraso, uma antecipação da ovulação. Então, se o veterinário não quiser ter muita variação, passa tudo para 48 horas. Se ele quiser inseminar à tarde,
a preocupação dele utilizar implantes novos, né, que tenham concentrações adequadas de progesterona para evitar a ovulação antecipada. Muito bom. Então, resumindo aí para ficar mais simples, mantém 48 horas que tá tudo certo, né, professor? Exato. A não ser que necessite passar para 54, 56, lembrando que precisa ser um dispositivo novo. Isso. Às vezes algum problema, principalmente fazenda de corte, né? A gente sabe que às vezes pode dar algum problema trazer os animais no curral, né? Estourar uma cerca, alguma coisa. Aí, se for implante novo, até poderia atrasar um pouco. Muito bom. Professor, e aí, nos encaminhando já para o final aí de mais esse episódio do Ouro Finencast, se o senhor pudesse dar uma palhinha aí, né, para quais são os estudos aí, os pensamentos para o futuro da técnica, né? Porque ela ainda, tudo tem que continuar evoluindo, né, professor? O que o senhor pensa aí num protocolo do futuro aí? Vamos supor que a gente está 10 anos à frente aí. O que o senhor imagina que vem de novo para os protocolos de IATF? Então, excelente pergunta, né? Se nós olharmos no passado, o que se evoluiu em termos de protocolo? Nós começamos com um tipo de protocolo à base de GnRH e prostaglandina, passamos para protocolos à base de progesterona, estrógeno e ECG em vacas em anel. Passamos de protocolos que tinham uma quantidade grande de manejo, mesmo os protocolos à base de progesterona e estrógeno, eles chegaram a ter 5 manejos. Hoje, principalmente com a introdução do cipionato de estradiol na retirada do dispositivo, que foi muito estudado, nós trabalhamos bastante com isso para tirar um manejo, que seria o benzoato aplicado 24 horas depois. Nós evoluímos no protocolo em termos de facilitar a sua aplicação. Então, hoje nós temos protocolos que com 3 manejos são extremamente eficientes, né? Isso é muito importante, porque quanto menos manejo o protocolo tiver, mais aplicabilidade nós temos na fazenda. Então, hoje nós chegamos a protocolos de 3 manejos. Nós estamos passando por uma nova etapa da IATF, que é tentarmos descobrir novos produtos que tenham eficácia semelhante e produtos que possibilitem a aplicação com ação prolongada, né, evitando aumento de manejos. Então, eu acredito que hoje o futuro da IATF é descobrir novas drogas que possam melhorar a eficiência do processo como um todo. Inclusive, nós, juntamente com a Ourofino, fizemos um estudo de uma nova droga, que é a quispeptina, né, que é um potente indutor de ovulação. Então, existem possibilidades de que novas drogas apareçam nesse futuro próximo e dispositivos que liberam os hormônios de uma forma mais controlada e possibilitem, por exemplo, nós chegarmos a protocolo que passem de 3 manejos para 2 manejos. Inclusive, nós fizemos já alguns estudos nesse sentido, né, mas ainda os resultados não são consistentes. Então, eu vejo o futuro descoberta de novas moléculas e descoberta de dispositivos que liberem hormônios de uma forma mais controlada para poder reduzir um manejo a mais, passar um manejo de um protocolo de 3 manejos para protocolos de 2 manejos. Então, é isso aí que a ciência... Seria bom, hein, professor? Logicamente, não é para um curto prazo, mas é para médio e longo prazo, mas é assim que a ciência trabalha, né? Ela já está pensando lá no futuro, na tentativa de facilitar e de melhorar a eficiência dos processos reprodutivos nas fazendas. Muito bom. Muito obrigado, viu, professor, por compartilhar aí toda a sua experiência, essa questão da história dos protocolos, como eles foram evoluindo. Acho que isso é muito interessante e importante também para a gente manter o desenvolvimento dos protocolos em si, viu, professor? Queria agradecer muito sua presença em mais esse episódio aqui do Ouro Finencast. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de transmitir todo esse conhecimento para a gente. Eu que agradeço, um prazer, e estamos sempre à disposição. Então,
a gente encerra aí mais um episódio do Ouro Fino em Cast. Se você ficou com alguma dúvida, envie aí para o nosso WhatsApp que a gente passa para um especialista responsável, tá bom? Antes de me despedir, eu quero convidar você para assistir o programa de TV Ouro Fino em Campo, que é conduzido pela nossa querida Juliana Mates. Esse programa também traz manejos, protocolos para os desafios sanitários das propriedades. Você pode assistir pelo canal do Boi de segunda a segunda, às 11h30 e 5h05 da tarde e aos domingos às 9h30. Isso tudo horário de Brasília, tá, pessoal? Ou então acesse youtube.com/Ouro Fino Saúde Animal. Então, até semana que vem. Tchau!